Uma vez no Egito, José viu-se num país principalmente de vilarejos habitados por camponeses que cultivavam a terra e os grãos e vegetais. Graças ao sistema de irrigação dos egípcios, o anual do rio Nilo oferecia água em abundância, tanto para as plantações quanto para os animais, para os gados. Também era um país prisioneiro de superstições, de muitas delas. O povo reconhecia pelo menos 2.000 deuses e deusas, inclusive o próprio faraó. Ele era visto como uma divindade. Os egípcios eram grandes construtores, grandes, e governantes que convocavam escravos quanto seus próprios cidadãos para enormes projetos arquitetônicos. É aqui que José se encaixa. Havia muitos escravos semitas como José, mas José era especial, porque o Senhor era com ele. Irmãos, isso é formidável. O Senhor era com ele. Não importa o que fizeram e onde estava, importa quem estava com ele. Não importa, irmão, onde você está, o que fizeram, importa é se ele está com você ou não. Há 3 lições aqui. A primeira dos versos 1 ao 6 que lemos. Existe um verbo aqui, que é compartilhar. Compartilhar. Irmãos, o verso 1 diz que José foi comprado. Independentemente do que tenha dado por José, Potifar fez um ótimo negócio. Os judeus têm um ditado até hoje. Eu conversava muito com um judeu na IBM, nós trabalhávamos juntos na madrugada, o nome dele era Hakim Madi, ou Hakim Madi. Um homem cultíssimo, falava 8 idiomas. E ele era judeu, ele trabalhava do meu lado na madrugada na IBM. Muitos gringos e eu lá no meio. E eu perguntei se esse ditado eles seguiam de fato. Ele disse sim. Os judeus dizem assim: se o mundo conhecesse o valor de bons homens os cercariam de pérolas. Se o mundo conhecesse quem são as boas pessoas de fato, cercariam essas pessoas com pedras preciosas. José era um desses. Ele precisava ser cercado, e ele foi, por Deus. Segundo, diz os versos 2 e 3 que José foi abençoado. Irmãos, não importa se ele foi vendido, o que importa é se ele foi abençoado. José foi abençoado mesmo na casa da servidão. Irmãos, escute isso aqui. José foi abençoado mesmo na casa de pessoas que ele não conhecia. Totalmente estranha para ele. Mas o Senhor era com ele. Diz o verso 2 e 3 que Deus o fez prosperar. Irmãos, isso é maravilhoso. Eu venho dizendo isso há um tempo. No céu não existe crise. O céu nunca está em crise. Aqueles que têm sabedoria e graça têm aquilo que não pode ser tirado deles, não importando quais coisas nos levaram.
Se eles têm sabedoria e graça, eles têm tudo. Homens tentam tirar coisas de nós, mas se nós temos graça e sabedoria, temos tudo o que é necessário. Tudo. Podemos ser privados de todos os amigos e ainda assim, não podemos ser privados da presença do nosso grande Redentor, grande Senhor. José foi separado dos irmãos, mas não de Deus. Banido da casa do pai, mas o pai estava com ele. Irmãos físicos foram todos tirados. O pai físico não estava lá, mas o pai celestial estava todo o tempo com ele. Todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Irmãos, é a presença de Deus conosco que torna próspero o que fazemos. Não é o que você tem, fala ou faz. É a presença dele com você. Aqueles que desejam prosperar devem ter Deus como amigo e como pai. Diz o verso 4 que Deus o promoveu. Quem? O Senhor. O esforço e a honestidade são o caminho mais seguro e garantido para que eu e você prosperemos em tudo que fizermos. Tudo. Irmãos, às vezes nós olhamos para alguém e não damos nada, mas Deus dá tudo. Os nossos olhos de crítica e de justiça própria, olha para alguém e diz, não vai dar nada. Mas aquele que está no trono do meio diz, vai dar tudo. Tudo. Irmãos, eu creio muito em Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na sua obra, vês, perante rei será posto. Quando somos fiéis às coisas pequenas, você pode ter certeza que será fiel nas coisas grandes. Irmão, quem não é fiel no básico, não será fiel nunca nas coisas maiores. É impossível. José foi comprado, mas foi abençoado, porque Deus o fez prosperar. Deus o promoveu. Agora diz o verso 5 que Deus abençoou o seu Senhor por amor a José. Irmãos, escute essa palavra, deixa o Espírito Santo ministrar aí no seu coração. Homens bons são bênçãos em lugares onde vivem. Homens bons são bênçãos onde vivem. Não é o lugar que te faz, é você quem faz o lugar. A prosperidade dos ímpios é de uma maneira ou outra fruto da bênção do Senhor, que está na vida daqueles que são fiéis. Talvez você está cercado de lama, mas você é um lírio no meio da lama, incontaminado. Você está cercado de dor, mas Ele te livra de todas elas. Ele abençoa onde você está, não por amor
as pessoas que estão ao seu redor, mas por amor a você, por amor a José. Irmãos, tudo que o homem fazia prosperava, por amor daquele que foi vendido e humilhado e ultrajado, José. Isso é muito forte. Aqui uma família ímpia foi abençoada por causa de um bom filho que havia nela. Irmão, por isso que enquanto o seu coração bater, você precisa ser fiel onde Deus lhe pôs. Eu preciso ser sal e luz lá. A luz dele precisa brilhar lá, através de você. O lírio de Oséias 14, ele nasce no meio do lodo, mas ele não é contaminado pelo lodo, ele mantém-se puro. É possível ser fiel onde o Senhor nos permitir ir. Hoje, Deus continua abençoando pessoas por amor a você. Deus dá a cada um de nós um trabalho a fazer e pessoas a quem obedecer. José foi fiel ao seu senhor, Potifar. Escute, ele nos testa como servos antes de nos colocar como governantes. Se eu não obedecer, eu não obedeço. Ei, escute, se eu não for fiel como servo, ele jamais me colocará como governante. Porque se eu não honro pessoas ao meu lado, jamais eu honrarei ao Senhor. Deus nos testa como trabalhadores. E se passarmos, Ele nos coloca na cadeira de governantes. José estava sendo provado, para então ser aprovado. Antes de permitir que exerçamos autoridade, precisamos nos submeter à autoridade. Porque Deus não dá autoridade para quem tem posição. Ele dá posição para quem tem autoridade. A autoridade vem do autor, Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que tem autoridade por ter cargo. Não. A autoridade não vem de cargo. Não. Mas se você tiver autoridade, Ele te dá posição. Aleluia. Diz o verso 6, que lemos por último, que Potifar estava tão satisfeito com a conduta de José, que a única coisa que ele sabia é aquilo que ele comia. Isso é muito forte. Ele já confiava tanto em José, que a única coisa que ele sabia é aquilo que ele comia. Irmãos, olha como Deus está trabalhando na vida de José. Essa confiança levou José a subir. Por isso, compartilhando. Nós sempre compartilhamos algo onde estamos. Nós não somos neutros.
Somos alguém de Deus lá. E alguém que Deus ama lá naquele lugar. Louvado seja Deus. Agora, antes de entrarmos no segundo verbo, diz o final do verso 6, que José era formoso de porte e de aparência. José era muito bonito. José era um moço muito bonito. Daí veio o segundo verbo. Se o primeiro é compartilhando, o segundo é vencendo. Dos versos 7 até o 20, nós vamos ver que José estava vencendo. José havia sofrido numa cisterna por causa de seus irmãos. Mas estava prestes a encarar um outro perigo ainda maior. Por causa da lascívia de uma mulher perversa. Irmãos, aguça. Rapaz, há muito Deus aqui. Escutem. José estava prestes a enfrentar um perigo maior que a cisterna. E o perigo tem nome. Uma mulher. Mulher. Irmãos, às vezes, o perigo vem de onde nós menos imaginamos. Às vezes o perigo vem de tão perto. E nós nem nos damos conta. Diz o verso 7, a primeira parte. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos nele. A mulher de Potifar pôs os olhos nele. Irmãos, o pecado dela começou nos olhos. E o nosso, via de regra, também começa nos olhos. José era um homem santo e formoso em aparência. Santo e bonito. Isso é atrativo para o inferno. Isso é muito atrativo para aquele que vai para o lago de fogo. Alguém santo, ele quer destruir, ele quer derrubar. Ele não quer que nenhum santo fique de pé. Ele quer derrubar todos eles. Agora diz o verso 7, a segunda parte, que a mulher muito ousada. Ela diz assim: deita-te comigo. Deita comigo. A mulher que já havia olhado, desejado e cometido adultério no coração, agora quer consumar esse pecado de fato deitando-se com ele. Porque para ela já não bastava ver, ela queria consumar. Não bastava para ela ir com ele para a cama no coração, ela queria ir com o corpo, total. Diz o verso 10, que ela foi insistente na tentação, e diz que ela falava com José todos os dias. Para quê? Deita comigo. Irmãos, todos os dias, você viver com Satanás dentro de casa. A Bíblia não dá nome para ela, apenas diz: a mulher do seu Senhor falava com ele todo dia: deita, 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 deita comigo todo dia. Todo dia, deita comigo. Irmãos, isso me chamou a atenção, que ela recebia as negativas com motivos mais fortes e sempre renovava suas 20 solicitações. A negativa para a mulher de Potifar era uma gasolina para tentá-lo, para matá-lo e para destruí-lo.
Eu me lembro de Lucas 4,13, na tentação de Mateus 4, e em Lucas 4,13 é muito forte, porque Mateus não diz isso. Mas Lucas 4,13 diz que Satanás ausentou-se de Jesus por tempo oportuno. Ou seja, ele ia voltar. A mulher de Potifar volta. Ela voltaria. E eu tenho uma notícia para te dar. Enquanto seu coração pulsar, espere Satanás voltar. Enquanto seu coração bombar sangue, a mulher de Potifar voltará. Ela volta, tanto para você, homem, quanto para você, mulher. Todos os dias, ela sentiu o cheiro das trevas, ele, todo dia. Todo dia. Todo dia. Sou eu, José. Vamos deitar. Vamos curtir, como diz o Rick Martin, viva a vida louca. Vamos curtir, José. Vamos arrebentar, nós dois. Agora, ele explicou a ela o motivo de não deitar. Isso é forte, gente. O verso 8 que não lemos. Ele diz que ela era esposa de outro homem, o qual era o senhor dele. O seu senhor confiava nele. E José não desejava trair a confiança do seu senhor. Mesmo que ninguém ficasse sabendo, Deus saberia e não se agradaria dele. Irmãos, às vezes nós esquecemos que o olho dele está sobre nós todo o tempo. Todo o tempo. Eu amo 2 Crônicas 16:9, diz: quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam por toda a terra, para fazer-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando nenhum olho está sobre você, o dele está. O dele está. A esposa de Potifar pediu apenas um momento de prazer. Mas José viu aquilo como uma grande maldade contra Deus no verso 9. Pecaria eu contra Deus? Irmão, se eu defraudo alguém, eu não peco em primeira instância contra homem, mas contra Deus. Então todo nosso pecado contra o próximo, em primeira instância é contra o próprio Deus. José diz assim, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mulher, não vai rolar. Não vai dar certo. Irmãos, em certas ocasiões, escute isso. Fugir é sinal de fraqueza. Em certas ocasiões, sim. Fugir é sinal de fraqueza, de covardia. No entanto, em outras ocasiões, fugir é prova de coragem e de integridade. Você precisa ter discernimento para saber quando fugir. E José foi sábio o suficiente para seguir os conselhos de Paulo a Timóteo, o jovem pastor. Em 2 Timóteo 2:22, Paulo diz assim: foge das paixões da tua mocidade. Foge.
Irmãos, escute, por favor. Só existe uma coisa na terra que pode destruir você. Sabe o que é? Sua carne. Não é o diabo. É você. Só existe uma coisa que é maior e pode derrubar você. É você. Tiago 4 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a sua carne dá o fora. Porque se você for enfrentar a tentação, você vai cair. Está cheio de homem brincando com mulher por aí. Né, pastor? Pastores brincando com mulheres por aí. E estão caídos. Homens que eram fiéis a Deus, hoje estão na lama. Mulheres que eram santas e viviam uma vida consagrada a Deus, foi brincar com a carne e está caída, destruída. Irmãos, permita-me dar um testemunho pessoal. Eu trabalhei em rádio por 9 anos. Eu amava rádio, eu brincava com a minha voz. Certa feita eu achava que eu era forte. Eu estava noivo. Uma moça me infernizou tanto na rádio que eu trabalhava. Ela falava: eu quero conhecer você. Eu dizia não, eu dizia não, eu dizia não. Certa feita, abriram a porta para a mulher. E quando eu olho, a mulher estava dentro do estúdio. Ela olhou no meu olho e disse assim para mim, ela estava errada. Ela falou: você é lindo. Você é o que eu imaginava, a própria voz de Satanás. Irmãos, aquela mulher me tentou tanto, irmã Jerusa. Foi tão desafiador, porque eu achava que eu era forte. Eu achava que eu era. E eu quis brincar com a tentação. Irmãos, eu não tive nada com a moça. Nada. Pela misericórdia de Deus. Mas depois que passou aquela fase, eu estava doente. Eu queria me largar da Luciana no noivado. De tanto que Satanás estava agindo na minha mente para tentar me destruir. Até que eu fui numa igreja em Sumaré, a mulher olhou para mim e começou a falar em línguas. Ela falou: assim diz o Senhor: arreda Satanás, sai da mente dele, do coração dele. Irmãos, as escamas caíram dos meus olhos. E Deus me disse algo na hora: tentação se foge, não se enfrenta. Você e eu somos fracos. O diabo resistimos e ele foge. Mas a tentação dá o fora, cai fora. Sabe por quê? Você vai cair. Eu não brinco com mulher nenhuma. E nem a Luciana com homem nenhum. Porque nós somos fracos. E se a gente brincar, a gente cai. Escute Deus falar. Não brinque com homem e não brinque com mulher nenhuma, porque você vai cair. Provérbios 25, 28 diz: como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Pela segunda vez na vida, José perde as vestes. Mas como dizia um pregador puritano antigo, José perdeu as vestes, mas manteve o caráter. José perdeu as vestes, mas manteve-se íntegro. Agora, o que me chama a atenção no verso 12, é que a mulher que teve coragem para dizer: deita-te comigo,
não teve coragem de olhar no olho do seu Senhor e dizer: quis eu deitar com ele. Eu quis deitar com ele, e não ele comigo. Irmãos, escutem o que o Espírito Santo me disse. Não é novidade que homens, os melhores homens, sejam acusados dos piores crimes por aqueles que são os piores homens. Potifar creu nas palavras e José foi jogado na prisão. Ele creu. Ele creu. Tendo em vista que Potifar estava envolvido em um sistema judiciário egípcio, ficamos imaginando por que ele não tentou levar José a julgamento e matá-lo. Mas nós conseguimos entender agora. Deus estava no controle. Deus continuava no controle. Deus sabia quem José era e Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem somos. Deus estava trabalhando para um maravilhoso plano na vida de José, do Egito, da família de José e para todo o mundo da época. José fugiu. E mesmo indo para a prisão, escapou das maiores das prisões, da culpa e do pecado. Um fiapo frágil pode se tornar uma corrente grossa. Portanto, fuja. Primeiro é compartilhando. O segundo é vencendo. Terceiro é aprendendo. Irmãos, maravilhoso tudo isso aqui. Aliás, exatamente por começar a expor Gênesis, Deus me pediu para fazer algo essa semana, e eu fiz. Ele disse: faça, e eu fiz, com 5 pessoas. É assustador a princípio, mas Deus está no controle. A partir do verso 21 até o 23, a gente aprende a esperar. O 21 diz: o Senhor era com José. Ele foi benigno, lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, quis Deus que o Salmo 105, 18 relatasse o tempo que José passou aqui, cujos pés apertaram, e a quem lhes puseram em ferros. José sofreu na prisão. Que Gênesis não relatar, mas diz o salmista que José sofreu, seus pés foram apertados com grilhões e com ferros. Ele sofreu. Não foi uma prisão palatável. Ele sofreu de fato. Agora, Deus permitiu, deixa Deus ministrar no seu coração, e por favor, escute. Permitiu Deus que José fosse tratado injustamente e lançado na prisão, para construir o seu caráter e prepará-lo para tarefas muito maiores que viriam logo ali. Irmãos,
a integridade e a honestidade nos qualificam para o favor divino, onde quer que estejamos. Não importa o que os homens nos fazem, importa como reagimos ao que os homens nos fazem. Não importa o que alguém te fez. O que importará no final é como você vai reagir àquilo que alguém lhe fez. Não importa a pancada, importa como você reagirá a ela. Não importa quantas foram as injustiças, o que importará no final é como você vai reagir a tudo isso. José não é prisioneiro por muito tempo, antes que se torne um governante, mesmo na prisão. Meu Deus do céu, irmãos. Ai, meu Deus, Senhor. Irmão, Deus continua fazendo do mal bem. Mesmo onde você não quer, com circunstâncias que você talvez não queira, Ele estava trabalhando dentro da cadeia. Deus, irmãos, Ele está trabalhando em todo tempo, em todo lugar. E isso precisa ser atribuído a Deus. Diz o verso 21 que lemos, que o Senhor, porém, era com José. E lhe deu mercê perante o carcereiro. Quem deu? Deus. Irmãos, observe algo aqui. Deus pode fazer surgir amigos para o seu povo, onde menos se espera encontrá-los. Irmãos, eu tenho crido tanto nisso de uns dias para cá. Tanto nisso. Porque às vezes estamos encharcados de dor. E Deus toca no coração de quem comanda a prisão e diz: eu mudo cenários. Eu mudo circunstâncias. Eu continuo transformando caos em bênção. Eu continuo tocando o coração de pessoas. Eu continuo mudando cenários. Eu continuo no controle. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu posso fazer alvos da minha misericórdia aqueles dos quais são cativos. Deus continua tocando o coração de pessoas, abrindo o coração de homens, para que todos os seus propósitos se cumpram. Louvado seja Deus! Diz o 22, que o talento de José para os negócios são vistos. Meu Deus, tudo que José fazia dentro da cadeia prosperava. Irmão, como imaginar um negócio desse? O carcereiro viu que Deus era com José. Ele viu. E tudo prosperava na mão dele. O bom homem faz o bem onde quer que esteja, e será uma bênção onde ele estiver. Ai, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Um homem bom faz o bem onde estiver, e será uma bênção onde ele estiver, ou preso ou exilado, ele é uma bênção, porque o Senhor é com ele.
O homem bom faz o bem onde estiver. A prisão foi como uma escola para José, porque ele aprendeu a esperar no Senhor, até que a seu tempo, ele realizasse o que José sonhou. Irmãos, as demoras de Deus não são recusas. Ele está trabalhando. Não olhe para as aparentes demoras como recusas, mas Deus estava trabalhando em José, para entregar a José aquilo que ele mostrou para ele em sonho. Deus muitas vezes quer tirar todas as nossas muletas, para que aprendamos a confiar nele e esperar somente nele. Foi lendo esse texto que Deus disse para mim: eu sempre usarei pessoas para cumprir os meus propósitos. Eu não vou mandar anjo descer aí, eu vou usar pessoas para cumprir todos os meus propósitos. Deus havia prometido algo a José, e talvez prometeu algo a você nessa noite. Mas apesar de todos os embates, José cria que Deus cumpriria tudo aquilo que havia mostrado a ele. Irmãos, Deus vai fazer tudo o que ele disse. Tudo. Deus não vai deixar uma vírgula passar daquilo que ele disse que faria. Nenhuma.